os anglo-saxões. Os anglo-saxões eram um grupo germânico que inicialmente ocuparam a região onde hoje é a costa do Mar do Norte, na Holanda, e norte da Alemanha, sul da Dinamarca. Esses clãs eram compostos por familiares e também pela união através de casamentos, realizados com membros de outras tribos e de clãs diferentes. Possivelmente, outros grupos vizinhos foram incluídos sob o rótulo de saxões, como os anglos, os frísios e os jutos. Esse nome, saxões, deriva provavelmente do nome seax, que era uma espécie de espada curta ou uma faca longa, e era popularmente usada por eles. Esses povos viviam em conflito com os romanos e também outras tribos, mas também faziam alianças e comércios e prestaram serviço para os romanos como federates, assim como outras tribos germânicas, para lutarem contra outros povos invasores. Sua principal atividade era a pirataria. Por volta do século III d.C., eles se uniram aos francos para atacar as rotas de navegação na parte sul do Mar do Norte e no Canal da Mancha, e também a costa da Grã-Bretanha e Gália. A Grã-Bretanha havia sido invadida pelos romanos desde 43 a.C. e era uma província do Império Romano, que fez com que o Império Romano construísse diversos fortes com paredes de pedras ao longo da costa para repelir esses ataques. Essas fortalezas foram usadas não só para a defesa contra os invasores, mas também como uma forma de garantir as coletas e a distribuição de suprimentos do Estado. E por 400 anos, os romanos governaram a Bretanha com mãos de ferro. No século V, após 400 d.C., segundo alguns historiadores, as áreas baixas da Europa sofreram inundações e grupos estabelecidos nessas áreas começaram a procurar um lugar para se estabelecer que fosse menos propenso às inundações. Daí, os saxões se espalharam rapidamente pelo norte da Alemanha e ao longo das costas da Gália e também da Grã-Bretanha. E essa expansão trouxe colisão com os francos, o qual tornaram-se seus grandes rivais. Com o enfraquecimento do Império Romano e as constantes lutas na Europa continental, os romanos foram obrigados a deslocar suas forças militares, diminuindo o seu controle sobre a Grã-Bretanha. E com o passar dos anos, esse controle foi reduzindo, até que em 410 d.C., o exército romano se retirou completamente, deixando as terras nas mãos dos bretões, que eram altamente romanizados, que passaram a sofrer constantes ataques de povos celtas, como os escotos e também os pictos do norte. E com esse vácuo de poder romano, um monarca da Britânia, de nome Vortigern, Vortig, passou a ter grande poder. E daí a maneira que ele encontrou para conter esse ataque dos pictos foi o mesmo que os romanos vinham fazendo, que foi contratar mercenários. Daí ele contratou os anglos e saxões, que por essa época eram liderados por dois irmãos, que eram gêmeos, Hengist e Horsa, e chegaram por volta de 447 a ilha. E logo reprimiram os pictos e expulsaram para as montanhas definitivamente. Os saxões receberam suprimentos e alimentos, e ouro e algumas terras, mas também tinham suas ambições. Daí o Vortig ganhou os louros dessa vitória e viu como os saxões seus novos aliados, apesar da desconfiança dos nobres bretões. E logo chegaram um número de saxões cada vez maior, inclusive mulheres e crianças. Entre esses imigrantes estava a filha de Hengist, a Rowena,
o qual o Vortigern se apaixonou e queria torná-la sua esposa. Então, o Hengist exigiu todas as terras que formavam o promontório sudeste da Bretanha, na região onde atualmente é conhecida como Kent. Os bretões eles eram muito católicos e não aceitavam os saxões, que tinham crenças pagãs, como seus aliados, nem tampouco a Ravenna como sua rainha. E, além do mais, os nobres que haviam perdido suas terras para abrigar os saxões estavam extremamente insatisfeitos. E, com um número cada vez maior de pessoas, a produção de alimentos não era suficiente para todos. Em detrimento de seus aliados, os bretões não podiam se alimentar. E logo veio a fome. Por outro lado, os saxões ficaram satisfeitos com o descumprimento por parte do Vortigern da sua cota prometida de alimentos. E a fúria dos saxões se abateram sobre os bretões. E não tardou a começar os conflitos e os derramamentos de sangue, saques e assassinatos. E o Vortigern foi considerado como culpado pelo esse desastre. E os seus próprios nobres acabaram matando ele. Mas mesmo com a morte do Vortigern, os conflitos não terminaram. E houve retaliações contínuas de ambos os lados. E várias pessoas morreram, entre eles o Horsa. Daí os saxões ofereceram uma trégua aos bretões e pediram para se encontrar na planície de Salisburgo, sob os pilares de Stonehenge. E diz a lenda que os bretões foram desarmados para falar de paz, mas os saxões levaram escondido nas botas as suas facas, as saxes, e atacaram os bretões, acabando com a resistência bretanha. E essa noite ficou conhecida como a Noite das Facas Longas. O Hengist morreu em 488 por causas naturais e governou Kent por 30 anos. Apesar de resistirem no máximo, os reinos galeses não tiveram condições mais de se opor aos saxões, que se tornaram os verdadeiros donos da Inglaterra. No mesmo século, na Inglaterra, os saxões sofreram a invasão dos vikings da Dinamarca, que tomaram parte dos reinos saxônicos, mas foram contidos e depois expulsos da Inglaterra pelo rei Alfredo Grande da Inglaterra. Mas os reinos saxônicos caíram no século XI pelos normandos. Em 1066, Guilherme I, o Conquistador, tornou-se o primeiro rei normando da Inglaterra e governou de 1066 a 1087. Os saxões continentais, que viviam onde era a Saxônia Antiga, no norte da Alemanha, se consolidaram no fim do século VII. Com a morte do Teobaldo, um rei franco, em 555, eles se rebelaram e foi reprimido por Clotário, que era sucessor de Teobaldo. E também sofreram a derrota para o Clotário II e resistiram por bastante tempo à conversão ao cristianismo e à anexação ao reino franco. Mas foram conquistados por Carlos Magno numa longa guerra conhecida como a Guerra da Saxônia, que foi de 772 a 804. O Carlos Magno reivindicou a suzerania sobre a Saxônia e, em 772, destruiu o Irmansur, que era um objeto sagrado para os saxões, uma espécie de árvore que era um símbolo sagrado para eles. E o Carlos Magno também deportou 10.000 saxões para a Náustria e deu essas terras que ficaram vagas ao rei dos Obtritas. Em 778, os saxões, durante a campanha da Espanha, avançaram a Deltz, no Reno, e saquearam a região ao longo do rio. E em outubro de 782, houve um evento conhecido como o Massacre de Verdun, onde o Carlos Magno, rei franco,
ordenou a morte de 4.500 saxões em um único dia. Esse massacre ocorreu em Verdun, onde hoje é a Baixa Saxônia, na Alemanha. E com a derrota, os saxões foram forçados a se converter ao cristianismo, também se batizaram e se anexar ao Império Franco na Alemanha. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.